Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse contexto de família e tirar alguns princípios para nos guardarmos neste momento que nós estamos vivendo. Pode pôr, Maria, o primeiro slide ali? Queria te perguntar assim, o que vem à sua mente quando você olha para essa imagem aqui, ó? São cenas fortes, né? Então, o que vem à sua mente? Pode mostrar, por favor. Vai. Aí. Do que você lembra quando vê isso? Do quê? Desespero. O que 7-1 quer dizer para você? O que vem? A primeira coisa que vem à sua mente? Decepção, diz a Letícia aqui. O que mais? Derrota, o que mais? Humilhação, está dizendo o Rui aqui. Vergonha, né? Então, quem não se lembra, quem não é muito ligado em esporte, apesar de ser uma realidade, esse 7-1 ficou marcado porque foi quando na Copa, aqui no Brasil, o Brasil perdeu para a Alemanha na semifinal por 7-1. Diga assim, 7-1. 7-1. Então, só para vocês terem ideia, né? Jamais o Brasil havia sofrido uma goleada tão grande. O recorde anterior era um 7-2 para a Itália em 1919. Há um século atrás. Foi a pior derrota da história do Brasil em Copas. A anterior, mais recente, tinha sido para a França, quando perdeu a Copa por 3-0. Foi a pior derrota de um anfitrião que sediou a Copa em todos os mundiais, superado, inclusive, pelos 5-2 que o Brasil aplicou na Suécia, quando o Brasil foi campeão, né, do mundo, lá com o Pelé, com 17 anos. Desde a Copa de 74, um time não marcava 5 gols no primeiro tempo. O Brasil se tornou o primeiro país sede a não jogar no palco principal que havia sido preparado para a Copa. Não jogou no Maracanã. Né? O Brasil entrou para a história. E naquela época, nós estamos falando de 2014, né? Já vai para 6 anos. A partida foi o evento esportivo mais comentado nas redes sociais na história da internet. Foram feitos 35,6 milhões de tweets no Twitter. Então, marcou a gente, quando a gente olha o 7-1, e eu me lembro nessa época aí, né, depois de também estar decepcionado, embora a maior decepção do futebol para mim foi na minha adolescência, com aquela seleção de 1982, que também entrou para a história. Mas quando a gente ouve falar em 7-1, vem uma pergunta assim, como nós perdemos essa Copa em casa? Como nós perdemos esse jogo em casa? E a lista pode ser grande, né? Algumas foram faladas aqui, né? Decepção, poderíamos colocar falta de preparo, de planejamento, falta de organização, desprezo dos adversários, né? Falei aí sobre a batalha no mundo espiritual, soberba, achar que jogar em casa seria o suficiente, só viver ali em casa seria o suficiente, individualismo, escolhas erradas, faltou senso de equipe, fazer as coisas apenas na base do eu acredito, por estar jogando em casa, achou que tudo daria certo, não se preparou adequadamente, etc, etc e etc. Estou só fazendo essa introdução, porque assim, o tema da palavra hoje é 7-1, como ganhar o jogo na nossa casa, diga, na minha casa. Na minha casa. Então, a introdução diz que é uma batalha no mundo espiritual, e Deus deseja, e todo o planejamento de Deus não tem a ver com o indivíduo, sempre tem a ver com a família. Sempre com a família. Então, se Deus está te alcançando, Ele está te alcançando com um propósito, que a sua família também seja alcançada. E nós queremos, né, responder essa pergunta: como ganhar o jogo na nossa casa? Então, primeiro, assim, antes de responder, nós precisamos ajustar as nossas expectativas. Não existe família perfeita. Amém? Você pode dizer amém para isso? Não existe família perfeita. Todas as vezes que eu e a pastora Cidinha saímos para ministrar em outras igrejas, pela graça de Deus em outros países, quando a gente ia apresentar a nossa família, a gente nunca apresentou a nossa família como uma família perfeita, porque não existe família perfeita, né? E você sabe, você tem família, né?
que teve problemas. São doenças, são mortes inesperadas, são surpresas desagradáveis, são comportamentos de determinados membros da família que muitas vezes a gente não consegue compreender, entender porque eles acontecem. O fato é que as famílias elas são imperfeitas, né? E a Bíblia, o maravilhoso da Bíblia é que a Bíblia não esconde essas coisas. Logo depois da queda do homem, um grande problema familiar, onde o próprio Caim mata o seu irmão Abel. E ali começa a história da exposição que a Bíblia faz sobre os conflitos dentro da própria família. Depois o próprio Esaú, com as suas escolhas, Gênesis capítulo 26, 34 e 35. Né? Diz o texto assim: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Besamate, filha de Elon, Eteu, e estas foram para Isaque e Rebeca uma grande amargura de espírito, porque havia uma instrução para que o povo de Deus não se misturasse com aquele povo da terra onde eles estavam no processo de conquista. E Esaú, para se vingar dos pais, ele vai fazer exatamente aquilo que sabia que não devia ser feito. E isso foi, diz a palavra aqui em Gênesis 26, 34 e 35, foi uma grande decepção, uma amargura de espírito. Os próprios filhos de Eli, 1 Samuel capítulo 2, versos 12 a 17, a Bíblia não esconde, né? Eli era um sacerdote, e a palavra diz nesse texto que o sacerdote, as melhores partes da oferta eram consagradas a Deus, pois os filhos de Eli faziam exatamente o contrário. Eles enfiavam a mão onde estava sendo cozida a carne e tomava para si. Os dois filhos do sacerdote eram os primeiros a quebrarem os princípios. Os filhos do próprio Samuel, o grande profeta e homem de Deus Samuel, né? Em 1 Samuel 8,3 diz a respeito dos filhos dele: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então, não existe famílias perfeitas. O Absalão, que era filho do rei Davi, nós conhecemos a história. Absalão diz que ficava na porta da cidade, corrompendo os corações, né? Trabalhando contra o próprio reinado do pai. A Bíblia nos mostra que ele dizia assim: ó, se eu fosse o rei, essa situação aí sua estaria resolvida. Diz que ele ia ganhando lugar no coração das pessoas que entravam e saíam da cidade. Então, e por fim ele acabou se rebelando mesmo e tentando assumir o lugar do próprio pai. É tão importante essa questão do contexto da família imperfeita, e acontecia nas primeiras gerações, que lá em Deuteronômio 20, 21 diz assim: e dirão aos anciões da cidade, olha, é um conselho para um povo que está entrando para a terra prometida: este nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Era dessa forma que era tratado o filho rebelde. Falou uma vez, falou duas vezes, falou três vezes, tinha uma atitude contumaz. Os próprios pais dizem: eu não consigo dar jeito. Levava para as autoridades na porta da cidade, e o fim era a morte e o apedrejamento. Deuteronômio ainda trata dos filhos que desprezavam os seus pais. Diz o texto 27:16: maldito aquele que desprezar a seu pai e sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que desprezar pai e mãe. A Provérbios fala dos filhos que zombam dos pais. E essa é uma geração, né, que está perdendo completamente o respeito pelo pai. A palavra honra está ficando distanciada. Olha, queridos, nós que estamos aqui, sabia que a Bíblia apenas ordena que nós não concordemos com os nossos pais, mas honremos os nossos pais. E não depende de como ele é, da atitude que ele tem, ok? Você não precisa concordar totalmente, mas você nunca pode deixar de honrar os seus pais. E aqueles que zombam, Provérbios 30:17 diz assim: os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Deus não se deixa corromper com relação aos princípios e a questão do respeito e a honra aos pais.
Diz mais em Êxodo 21, verso 15, com relação àqueles que agridem os próprios pais. Diz a palavra: quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Hoje a gente não vê isso, né, acontecendo. Mas na verdade é assim, olha, cada vez que é quebrado um princípio de honra, algo acaba morrendo dentro de nós mesmos e dentro do conceito em que nós estamos inseridos. Então, dando este pano de fundo que a família não é uma família perfeita, diga assim: a família não é perfeita. Diga: não existe família perfeita. Não existe. Amém? Então, tenha isso em mente, que você está numa família, ok, ela não é perfeita e está ok. E talvez não seja perfeita porque nós estamos nela também. Amém? Importante da gente entender. Então, abra sua Bíblia agora em Josué capítulo 2. Nós vamos ler ali a partir do verso 8. Mas deixa eu só colocar a introdução para você aqui. Em Josué capítulo 1, Deus fala com Josué e anima Josué, que agora ele vai entrar na terra prometida e ele está na liderança do povo que estava antes sobre Moisés. Então o povo está se preparando para atravessar ali o Rio Jordão. Bom, Josué tinha visto o que tinha acontecido com Moisés, que mandou 10 e só 2 foram a favor de continuar com a missão. E Josué aprende uma lição, ao invés de mandar 10, ele manda 2 agora só espiar a terra, né? Então 2 espias são enviados a Jericó para espiar a terra. De noite, eles entram na casa de Raabe, que era uma prostituta da época. O rei de Jericó fica sabendo da presença deles e dá ordem para que eles sejam presos. Então, a polícia da época vai até a casa de Raabe, porém ela protege os 2 espias, escondendo no eirado da sua casa entre as canas de linho. Então, Josué capítulo 2, a partir do verso 8 até o 15, vamos ler juntos. Diz a palavra: e antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sião e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro de que conservareis com vida meu pai, minha mãe, como também a meus irmãos, minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre este muro. Amados, na história de Raabe, a gente pode aprender alguns princípios aqui. Eu quero tirar pelo menos 4 deles para que nós possamos vencer a batalha dentro da nossa própria casa. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém para isso. Amém? Então, o primeiro princípio é o seguinte: pare de reclamar da vida e da família que você tem. Esse é o primeiro princípio para a gente vencer em casa. Pare de reclamar da vida e da família que você tem. Assim nós vamos ganhar em casa. Só para você entender o contexto que Raabe vivia, era um contexto de total desvantagem. Mais ou menos assim, ela também estava perdendo já de 7-1 no primeiro tempo e tinha que virar o jogo no segundo tempo. Era uma coisa quase impossível. Essa mulher era uma mulher que enfrentava muitas desvantagens. Fazia parte de um povo pagão, vivia longe das bênçãos de Deus. Só para vocês terem uma ideia, a terra de Canaã estava cheia de violência e de depravação, incluindo o incesto e a bestialidade, que era uma prática comum da época daqueles povos. Além disso, Raabe era mulher e também era prostituta. Então, desvantagens uma atrás da outra. Raabe era alguém possivelmente sem voz, numa sociedade sem moral
Nenhuma. Primeiro que as mulheres não eram contadas. E ela, além de ser mulher, ainda vivia na prostituição. Possivelmente sofria abusos e rótulos todo santo dia. Mas olha que coisa interessante, mesmo tendo esse currículo, ela não posou de vítima. Diga amém para isso. Então, pare de reclamar da vida que você tem e pare de reclamar da família que você tem. É interessante que os argumentos dela estão fundamentados naquilo que ela tinha ouvido falar a respeito de Deus, e ela creu naquilo que ela tinha ouvido, e não nas mazelas que ela tinha. Quando aqueles dois espias chegam à casa dela, que ela esconde aqueles dois espias, e ela vai argumentar com eles, ela não usa as mazelas dela, ela não diz assim, olha, eu sou uma coitada, eu sou uma prostituta, eu sou uma mulher sem valor, gente, dá um jeitinho, me salva, quando vocês invadirem a terra, não. O que Raabe usa é a palavra que ela tinha ouvido. Eu ouvi falar a respeito do Deus de vocês e do que tem acontecido e dos milagres que têm acontecido. Olha, se você quer transformar a tua casa, não é reclamando que você vai transformar, amém? Mas é declarando o poder do Deus que você tem conhecido, na porção que você tem conhecido, amém? Então nós precisamos nos tornar grato pela nossa família. E mais, Deus quer fazer de você um agente de mudança para a sua própria casa. E o credenciamento está lá em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Semana passada eu falei, Deus precisa de uma única pessoa numa família para salvar toda aquela família. Agora, isso não acontece de forma automática. Não, exige trabalho. Amém, amados? Para a gente levar a nossa família a Cristo, exige trabalho. Eu fico imaginando aquele povo incrédulo, o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs de Raabe, e ela dizendo assim, gente, essa muralha que a gente está aqui, isso aqui vai cair tudo, vai ruir tudo. Olha, Deus está vindo com o seu povo e vai morrer todo mundo. Eu fico imaginando aquele povo que não acreditava, dar voz para uma moça que não tinha nem moral diante da sua própria família. Imagina o trabalho que ela teve, porque a palavra dos dois espias foi o seguinte, olha, você tem que estar dentro da sua casa, o dia que a gente chegar, você tem que manter todos eles aqui dentro da sua casa, para que eles sejam salvos. Esse é o nosso compromisso com você. Imagina se parte da família não teve vontade de fazer outras coisas. Mas a Raabe trabalhou duro para manter a sua família no lugar de salvação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É trabalho duro. Então, mais do que reclamar, nós precisamos agir na direção de promover da nossa casa um ambiente para que todos tenham uma experiência de salvação. Então, pare de reclamar. Amém? E seja grato pela família que você tem. A segunda coisa para vencer o jogo em casa é creia em Deus e não nas fortalezas que estão ao seu redor. Creia em Deus e não nas fortalezas que estão ao seu redor. Sabe que muitas vezes nós que estamos aqui, estamos guardados na falsa proteção dos muros que nós estamos vivendo. E dentro dos muros dessa falsa proteção, estamos vivendo uma vida promíscua, uma vida de prostituição, não literal, né? Deus chama de prostitutos, não aqueles que se entregavam à prostituição, mas aqueles que diziam que adoravam a Ele e estavam negociando valores com outros deuses. E às vezes nós estamos seguros no nosso trabalho, seguros na nossa fonte de renda. Nós criamos fortalezas ao nosso redor e ali nós temos a falsa sensação de que nós estamos seguros lá dentro. Sabe o que pensava o povo de Jericó? Essa muralha que nós construímos, ela é intransponível. Ninguém nunca vai conseguir invadir e nos destruir. Uma falsa sensação. E às vezes nós jogamos e relativizamos muita coisa, jogando na conta do sistema. Então, tem muita gente cristã sonegando imposto, tem muita gente enganando, tem muita gente falando meias verdades. Meia verdade não existe, é mentira. Ou é verdade ou não é.
E às vezes eu estou jogando na falsa para manter os muros de proteção ao redor, porque ali eu me sinto seguro. Eu acabo negociando os princípios e isso traz para mim uma falsa sensação de proteção. O final da história mostra que é falsa, porque o muro caiu. E ao cair as pessoas foram expostas. E ao serem expostas foram mortas. Destruição total. E a gente justifica as nossas condutas jogando na conta do sistema. Raabe é um exemplo de fé, amados, e um contraponto que muitas vezes nos envergonha como cristãos. É interessante isso, né? Os espias que Moisés enviou tinham visto os milagres que Raabe não viu, ela apenas ouviu falar. Mas quando Moisés envia os 10 espias, 8 deles tinham visto os milagres que Deus tinha feito na saída do Egito, durante o deserto, a provisão que Deus tinha dado, a rocha se transformando em água, o maná que caía todos os dias do céu. Eles tinham visto e desfrutado e apalpado os milagres. Mas Raabe não. A fala de Raabe diz assim: eu não vi nada disso, eu apenas ouvi. E lá no Novo Testamento o Senhor vai confrontar Tomé, porque Tomé diz assim, olha, ele diz assim, Jesus ressuscitou, né? E Tomé diz, eu só acredito vendo. E o Senhor mostra para ele os furos dos cravos nas suas mãos. Ele diz, agora eu creio. Jesus disse para ele, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E Raabe nos dá uma lição nesse sentido. Ela apenas ouviu falar e crer. Meus amados, não há fortaleza que Deus não possa derrubar. Diga amém para isso. Sabe por quê? Raabe estava no contexto de proteção dos muros de Jericó, mas a fé foi, ela como é que diz o termo quando passa por cima? Transpassou, é? Então, a fé, ela foi além dos muros e alcançou o coração de Raabe. Amém? Você pode dizer amém para isso? Pode dar um grande aplauso ao Senhor? Por que é importante nós entendermos isso, amados? Sabe por quê? Porque às vezes você ora para os relacionamentos quebrados da sua família e você diz assim, aqui está uma muralha, jamais nós vamos conseguir restaurar esses relacionamentos familiares. Pois eu quero dizer para você, crer nesta manhã que a fé pode alcançar e restaurar relacionamentos quebrados. Amém? Se a sua família está endividada, se a sua família não prospera, eu quero dizer que a fé pode mudar essa história na sua família, em nome de Jesus. Se tem membros da sua família que estão vivendo na dependência química, na droga, na bebida, no álcool, na violência, se olha para isso e diz assim, não tem mais jeito, ele está cercado por uma muralha, são tantos anos que ele está nessa prática, nunca vai mudar nada na vida dele, isso não é uma verdade. A fé que você manifesta pode transpor esses muros e alcançar essas vidas e libertá-las para a honra, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Se a sua família vive sequências de divórcio, de separação, de traição, de confusão, eu quero dizer para você nessa manhã, a fé pode ir alcançar essas famílias e restaurá-las para a honra, para a glória e para louvor do Senhor. Amém, amados? Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Não existe nenhum quadro definitivo. Deus pode mudar todas as coisas. No de repente dele, tudo muda. Tudo muda. Olha, Raabe estava nesse contexto totalmente desfavorecida, cercada por um muro, pois ela ouviu falar, ela creu. E Deus o alcançou naquele lugar. Aleluia! Por isso, nessa manhã, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo esses membros que, enquanto eu falava, vieram aí na sua cabeça, né? Cai por terra divórcio, cai por terra bebida, cai por terra dependência química, eles caem por terra em nome de Jesus, cai por terra esse espírito de falência, de negócio que não dá certo, de gente que não para em emprego nenhum. Deus pode mudar todas essas coisas. Olha, e pode porque você está aqui, pode porque Deus mudou a sua história, mudou a minha história. Ele mudou a minha história. A minha família vivia debaixo de um jugo de divórcio, de separação, de traição. Um espírito que tinha entrado na família e que ele ia transcendendo de gerações em gerações.
Quando Deus alcança um membro da família, e pela graça de Deus nos alcançou, isso é quebrado na nossa família, porque ali nós nos posicionamos em Deus e diz, aqui nós botamos um fim nisso. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Estão bem aí agora, na sombra? Amém. Temos que começar também, além de álcool em gel, começar a dar protetor para a turma, né? Aqui de manhã. Quantos creem nisso? Amém? Deus pode fazer todas as coisas. Não há fortaleza que Deus não possa derrubar. Número 3, terceiro princípio para ganharmos o jogo em casa. Tenha uma visão para a sua família. Tenha uma visão para a sua família. Palavras de Raabe no verso 12. Ela diz assim, agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia para convosco, ela não tinha entregue eles aos soldados. Vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro de que conservareis com vida, olha, meu pai, minha mãe, como também meus irmãos, minhas irmãs, com tudo que tem, de que livrareis as nossas vidas da morte. Eu fico pensando uma mulher que era desprezada, uma mulher que era abusada, uma mulher que é prostituta, quem sabe renegada pela própria família, mas quando chega o momento de vida e morte, essa mulher tira os olhos de si mesma e ela consegue olhar para toda a sua família. Diz, vocês vão fazer uma aliança não só comigo, mas vocês vão fazer uma aliança com toda a minha família. Aleluia! Aleluia! A nossa aliança alcança também os nossos familiares. Que visão maravilhosa essa mulher tinha. Ela consegue ir além das suas próprias emoções, além das suas mazelas, e ela tem uma visão para toda a sua família. Pois bem, a invasão da terra acontece, todos ali em Jericó são destruídos, menos a família de Raabe. E olha só, o testemunho em Josué capítulo 6, verso 25, diz assim, assim deu Josué vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Olha que coisa maravilhosa! A fé daquela mulher alcançou toda a sua família e colocou eles agora para habitar num lugar seguro. Toda a crítica que havia para Raabe, toda a loucura da qual ela foi acusada, agora sim se tornou em honra, porque Deus faz essas coisas. Amém, meus queridos? E isso é maravilhoso. Mateus 1,5 nos mostra que Raabe acabou entrando para a genealogia de Jesus. Oh, isso é tão maravilhoso, porque não importa o quão estragado nós fomos, uma vez alcançados por Deus, uma nova história Deus começa a construir para as nossas vidas. Dê um grande aplauso ao Senhor, porque diz respeito à sua vida. Raabe negocia com os espias e inclui sua família neste projeto de vida. Amém? Então, quando você for tomar grandes decisões, né, pense sempre na sua família, né, quando você for tomar decisões importantes. Isso é uma coisa importante. E o quarto e último princípio, né? Para ganharmos o jogo em casa. Você e eu precisamos descer do muro. Amém? Diga assim, eu preciso descer do muro. Talvez eu não precisasse falar mais nada. Só essa expressão já quer dizer muita coisa para nós nos nossos dias. Sabe que nós temos a tendência de viver em cima do muro? Raabe morava literalmente em cima do muro. Ela morava em cima do muro. Sabia disso? A história nos conta que os muros da cidade passavam duas carruagens, uma ao lado da outra. A casa de Raabe não estava dentro da cidade. A casa dela estava em cima do muro. Mas chegou uma hora que ela teve que decidir. E ela teve que descer do muro. Josué 6:22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Quem ficou em cima do muro ou dentro da cidade morreu. Raabe desceu do muro. Amém? Olhe para a pessoa ao seu lado e diga com os olhos de fé para ela: desce do muro, meu querido. Amém?
Essa lição foi tão importante para Josué. Essa lição está lá no capítulo 6, né? Foi tão importante que lá no capítulo 24, agora ele vai desafiar toda a nação de Israel a também descer do muro. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O aprendizado de Raabe de descer do muro faz de Josué como líder agora de ter uma palavra para toda a nação, dizendo assim: nós vamos avançar conquistando, porque Deus nos disse que daria esta terra. E eu quero dizer uma coisa: há uma promessa que Deus vai te dar à sua família. Mas Deus só vai dar se a gente também descer do muro. Parar de hesitar. Parar de negociar princípios. Parar de brincar que nós somos filhos de Deus. Há um chamado para um compromisso maior nesses dias, meus amados. Há uma seriedade em Deus. Deus não se deixa corromper. Você sabe do que eu estou falando, porque enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está falando com você. Coisas que você precisa resolver, coisas que você precisa abandonar. Não existe famílias perfeitas. Preste atenção aqui no que eu vou te dizer. A maior riqueza que uma família pode acumular reside na lapidação das vidas que a compõem. Pessoas imperfeitas. E como família nós vamos nos ajudando, nos abençoando. E essa família vai se estruturando, vai se fortalecendo. Construímos nossa família de maneiras erradas, reagindo mais que agindo, desejando colocar menos do que o melhor para dentro da nossa casa. A família que você tem hoje é resultado de atitudes e escolhas feitas no passado. Sua família de amanhã será o resultado das atitudes e escolhas que você fizer hoje. A grandeza das coisas que acontecerão em sua família dependem da grandeza do seu caráter. A grandeza das coisas que acontecerão em sua família dependem da grandeza do seu caráter. Amém, queridos? Eu quero encerrar contando uma história para você. Há uns anos atrás houve um acidente com um navio na costa marítima da Itália. O navio se chamava Costa Concórdia. Talvez você se lembre. Um comandante chamado Francesco Schettino tinha 4.200 pessoas a bordo desse transatlântico. E ele resolveu dar um passeio panorâmico na borda. De forma imprudente, esse transatlântico ele encalhou ali. E ao encalhar, ele tombou. 32 pessoas morreram, trancadas na sua cabine e afogadas, não conseguiram sair. Mas o que mais chamou a atenção nesse acidente foi que esse comandante do barco comunicou a costa do acidente. E aí o comandante que estava na costa, lá no farol, perguntou: aonde você está agora? E o comandante disse assim: eu estou em terra firme. E aí aquele comandante que estava na costa, em terra firme, disse para ele assim: isso foi gravado. Volte imediatamente para o navio. Um comandante de verdade, amados, deve ser o último que abandona o navio. Haviam 4.200 pessoas a bordo. 32 pessoas estavam morrendo afogadas. E sabe o que fez o comandante? Se preocupou apenas com a sua vida. E ele abandonou
Mas aquele homem de terra firme disse: volte imediatamente. Por causa dessa atitude, ele foi condenado pela corte italiana. Ficou preso um bom tempo de anos. Uma atitude imprudente e uma decisão covarde de abandonar o barco do qual ele era capitão. Preste atenção no que eu estou te falando. Porque foi isso que Deus falou comigo lá na época que aconteceu o acidente. Você é o comandante da sua família. Vão haver momentos difíceis, ventos contrários, mar revolto. E você sabe que às vezes a gente, diante das dificuldades, no contexto da nossa família, muitas vezes a vontade é abandonar, deixar, largar. A gente acha que está cansado, que fez demais. Pois nesta manhã o Espírito Santo está dizendo a você: volte para o navio. Ou seja, volte para a sua família. Ou se volte para a sua família.